Quem de nós nunca passou por problemas e tribulações, né? A vida é cheia disso, né, tio? Assim, cada dia uma coisa dia nova. é um dia, né? E são às vezes circunstâncias assim tão inesperadas, né? E o interessante é que muitas vezes essas circunstâncias negativas, ou esses problemas, essas tribulações, acontecem na vida de pessoas que são tão fiéis a Deus, né? Pessoas que têm uma vida com o Senhor. A gente sabe disso, né? Às vezes é uma pessoa fiel a Deus, um irmão que cai enfermo, né? Com problema cardíaco, talvez, ou uma dessas pessoas, de repente, tem um problema material, o carro é roubado, a doença de um parente. São circunstâncias adversas que ocorrem na vida de alguns cristãos que a gente fica assim, meu Deus, não é possível. Né? Como é que aquela pessoa tão fiel a Deus, tão leal, né? Está passando por dificuldade? De repente é o teu caso, querido. Né? De repente você, querida, está aí, né, na sua casa, deprimido, chateado por algum problema que ocorreu na sua vida. De repente é uma questão material aí, uma questão de uma perseguição de uma pessoa. Você está passando por um momento de tribulação. E o que devemos pensar quando acontece isso, né? A tendência, muitas vezes, é julgarmos, assumirmos para nós toda a culpa do processo e ficarmos pior ainda, né? Isso está acontecendo comigo porque eu fiz alguma coisa errada, né? Bom, eu queria te dizer que nem sempre isso acontece porque você fez coisa errada. Na realidade, eu quero te dizer que pela palavra de Deus é possível ver o lado bom da tribulação. A tribulação, ela tem sim uma faceta positiva, um lado positivo, um lado bom. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, no texto, né, da Epístola de Paulo, da Carta de São Paulo à Igreja em Roma, no capítulo 8, versículos 28 e 29, que Paulo fala exatamente do lado bom da tribulação. É um texto muito conhecido, mas nem sempre muito bem entendido pelos cristãos. Romanos 8, 28 e 29, se você tem em sua Bíblia, pegue-a, por favor, né, Romanos, né, Carta de Paulo aos Romanos. Eu estou aqui com a versão da Nova Versão Internacional, a NVI. A atualizada também tem um texto muito parecido aqui. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Falei ali na NVI, a atualizada, que foi a versão que eu mais estudei, porque eu aceitei a Jesus Cristo evangelizado, né, nessa versão da atualizada, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas muitas vezes a gente decora o versículo e não entende, e fica recitando como se fosse um mantra, né? Fica falando, como se fosse um negócio assim, meio uma reza gospel. Gente, a gente tem que entender. E eu confesso que muitas vezes parece que é coisa de Poliana. É um livro antigo, lembra da Poliana, né? O que é o complexo Poliana? Aquela coisa que a pessoa sempre fica assim, ai, que legal, ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Gente, quando eu digo que nós temos que ver o lado bom da tribulação, não é termos um complexo de Poliana, de acharmos que tá tudo bem, que tá tudo legal. Não, nós temos que entender por que eu posso dizer que tem um lado positivo. E esse texto de Romanos, ele é chave para entendermos por que há um lado bom na tribulação. O Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro, então, que se você for fazer um concurso, nós tivemos ontem uma entrevista aqui com o Marcelo, que é responsável, que trabalha na área de concursos, e nos deu algumas dicas de concursos públicos. De repente você vai fazer um concurso público e você passa nesse concurso e você diz, isso cooperou para o meu bem. De repente você ontem descobriu que você conseguiu pelo SISU a vaga na universidade pública, tendo feito o Enem, você está, que legal. Mas e se você ontem descobriu que você estava quase dentro da universidade, mas você não conseguiu a vaga? Quer dizer, a porta se fechou. A Bíblia diz que também isso coopera para o seu bem. Aí que é difícil entender. Aquelas coisas boas cooperam para o meu bem, eu acho até óbvio, né? Legal. Mas como as coisas ruins, como um insucesso num concurso, como uma coisa ruim, como a batida no meu carro, como ter perdido o emprego, como ter um problema de saúde, como isso vai cooperar para o meu bem? Bom, Paulo explica. Porque Paulo só não diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala o seguinte: daqueles que não somente que amam a Deus, né, mas aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E Paulo usa essa palavra propósito, propósito de Deus. Então, todas as coisas vão cooperar para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, Deus tem um alvo, né, para a vida dos filhos dele. E qual é o alvo? Isso que eu li no versículo 28, no 29 explica qual é o propósito. E aí no 28 ele fala, para aqueles, pois os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus na minha vida, na tua vida, querido e querida? Eu quero deixar isso muito claro. Porque quando eu até aprendi isso no seminário e foi uma descoberta na minha vida que isso mudou o rumo da minha vida. Eu comecei a ver as circunstâncias, inclusive as adversas, de uma outra perspectiva. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem na tua vida. E diz o versículo 29, qual é o propósito? Sermos conformes à imagem do Filho dele, Jesus Cristo. A palavra conforme tem origem na palavra forma. Nós temos que ser conformes à imagem de Jesus Cristo. Nós temos que assumir a forma de Jesus Cristo. Nessa mesma carta, mais para frente, Paulo fala, olha, vocês não podem se conformar com o mundo. Lá no capítulo 12 ele fala, não vos conformeis com esse século. E aqui ele fala, nós temos que nos conformar não com esse século, com essa sociedade que está longe de Deus. Nós temos que conformar com a imagem de Jesus. Só que o processo de conformação, nos tornarmos cada dia mais imitadores de Cristo, parecidos com Cristo, é um processo que não só depende do nosso esforço, né, do teu esforço. Eu tenho certeza que você quer parecer com Cristo. Eu quero, o tio Uli quer. Mas o parecer com Cristo, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente vai à igreja, mas há certas áreas da nossa vida que precisam de ser lapidadas, trabalhadas, e nem sempre a gente consegue. Inclusive, muitas dessas áreas a gente não tem consciência dela. Então, Paulo diz o seguinte, que tudo que acontece conosco nos serve para nos moldar no molde de Jesus. É para nos conformar. Eu lembro que quando, isso já há muito tempo, eu ainda fazia seminário, fui fazer um trabalho missionário na região de Garimpo, lá na Serra Pelada. Lembra, né? Que tinha uma mineração. E próxima da Serra Pelada, onde tinha ouro, você também tinha região onde havia pedras preciosas e semi-preciosas. E eu fiquei impressionado quando, fazendo evangelização lá, a gente foi num lugar que o moço estava fazendo a lapidação das pedras. Eu fiquei impressionado com o que ele fazia. Ele pegava uma pedra bruta e eu falava, gente, o que tem nessa pedra bruta? Feia, sem graça. Feia, sem graça. Para mim, até sem valor. Mas ele foi me explicando. Ele pegava, quebrava a pedra, depois ele pegava um maçarico, fazia uma série de procedimentos para ir tirando daquela pedra aqueles elementos, aqueles sedimentos, tudo aquilo que não tinha valor. Até que no final ele chegava naquela pedra preciosa que estava lá. Quer dizer, aquelas circunstâncias ali iam tirando o que tinha de excesso na pedra para lá no fundo ter a pedra de grande valor, que é a pedra preciosa. Até a gente pode falar que são impurezas, né? Exato, que são impurezas, né? Geologicamente são impurezas. A essência está ali. Grudando ali na pedra. Exatamente, foram grudando. Quando eu vi aquilo, tio Uli, eu fiquei pensando, gente, sabe que é mais ou menos isso que Deus está fazendo comigo? Né? Se pedra sentisse, você acha que a pedra ia gostar de ser martelada, de receber maçarico? Se pedra sentisse, pedra diria, ai, está doendo. Mas ela estava num processo de lapidação para tirar, como o tio Uli falou, essas impurezas, porque lá no fundo tinha a essência, aquela pedra preciosa. O Cássio também. Quando eu me encontrei com Jesus Cristo e decidi entregar minha vida para Ele entrou no meu coração. Mas acontece que Jesus está em mim, mas Ele respeita todo o meu processo, né? E Ele quer que eu abra mão. E algumas circunstâncias da minha vida que têm que ser tiradas mesmo por Jesus. E essas circunstâncias da minha vida que têm que ser tiradas por Jesus, muitas vezes têm que ser tiradas, às vezes no processo de dor, de tribulação. Porque são coisas que eu não tenho muita consciência. Por exemplo, de repente você perdeu seu carro, teu carro teve uma perda total, de repente, e você não tinha seguro. De repente seu carro foi roubado. Você fala, Deus, por que eu sou tão fiel e tudo? Será que Deus não está trabalhando em alguma área da sua vida? Né? Talvez um apego ao carro, de repente um emprego. Né? Eu não sei realmente quais as áreas da sua vida que Deus está trabalhando. Eu sei que na minha Ele trabalha muito. Mas Ele está fazendo uma obra na minha vida. Por isso que eu posso dizer que tudo que acontece na minha vida, tanto as coisas boas, quanto as coisas que eu não acho gostosas, boas, né? Perda de emprego, não passar num concurso, tudo isso coopera para o meu bem, sabe por quê? Porque Deus está lapidando minha vida. Deus está tirando. De repente, o tempo de enfermidade, eu já passei
muitos dias no hospital, internado, né? E eu aprendi, quando estava no hospital, já tinha aprendido essa lição, eu agradeci a Deus. Não como poliana, não, eu chegava, Deus, muito obrigado. Eu nem entendo bem, Deus, o que o Senhor está trabalhando. Está acontecendo, mas é... Mas eu sei que tudo isso está cooperando no meu bem. Eu vou sair daqui melhor. Talvez com a cicatriz, como eu saí, né? Mas melhor no sentido que eu vou sair daqui mais conforme a imagem de Jesus, mais parecido com Jesus. Não esteticamente, gente, é claro que não. Embora eu e o Tiuli, a gente brinque que sejamos irmãos gêmeos, né? Nós não somos gêmeos nesse sentido, não. Mas nós somos irmãos do mesmo sangue do Cordeiro. Amém. Nós temos nosso primogênito, que é Jesus, que é aquele modelo que Tiuli e eu queremos seguir. Não esteticamente, mas no caráter. E esse caráter de Cristo que é formado em nós, ele é formado também por dores, por tribulações. Eu aprendi a agradecer a Deus em toda circunstância, porque eu aprendi que tudo, mesmo que eu não entenda, tudo que acontece comigo, pode ser uma perda de um emprego, pode ser a morte de alguém que eu amo muito, pode ser uma enfermidade, que vai até me levar para a morte. Isso coopera para o meu bem. Inclusive, Paulo, nesse mesmo capítulo, lá na frente, aquele texto clássico que a gente gosta muito, pelo menos eu amo demais, lembra que ele fala? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será morte? Tribulação. Paulo tinha consciência disso. Não. Inclusive, se vier a morte, é aí que eu vou estar mais perto de Cristo mesmo. Quando a gente consegue entender isso, a gente pode dizer, Deus, muito obrigado até pelo problema. Você vai dizer isso chorando, vai estar sentindo dor. Você não vai negar que existe a tribulação, mas você sabe que tem algo maior. Eu, no seminário, um dos professores que mais marcaram a minha vida foi o Sr. Davi Cox. É um missionário norte-americano que veio para o Brasil na década de 60 e está aqui até hoje. Criou os filhos, está criando os netos, já tem bisnetos, está lá na Palavra da Vida. O seu Davi contou uma história, Tiuri, e queria concluir com essa história, que me marcou profundamente. Ele contou a história de uma criança que chegou para a avó e a avó estava fazendo bordado. Aquele negócio que tem um aro assim, né? Que a pessoa fica bordando, né? E o menino chegou para a avó e falou, vovó, o que o senhor está fazendo? Ela falou assim, eu estou fazendo um bordado. Aí o menino falou assim, vó, mas que coisa feia. Porque a criança era meio pequena, a avó estava sentada e aquele aro estava assim, e a criança estava vendo só... O avesso. O avesso, exato, o avesso. Aqueles nós, aqueles pontos. Realmente, o bordado ele não é bonito do lado do avesso. Né? E a avó falou assim, não, filhinho, eu estou aqui tô fazendo um bordado, o bordado é bonito. A criança falou, mas não é bonito. Ele olhava o avesso do negócio, mas não é bonito. Aí a avó falou assim, não, filhinho. Aí a avó virou né, o bordado no lado que estava a obra-prima, falou assim, olha aqui. Aí a criança falou, não, que lindo. E a avó né, explicou para o filho, para o netinho, que é isso que Deus faz com as nossas vidas. Deus está fazendo uma obra maravilhosa na minha vida, na tua vida. E Deus está fazendo lá e está ficando lindo lá em cima, que Deus está fazendo da tua vida Jesus. Só que a gente está do lado de baixo do ar. Só olhando o avesso. E olha o avesso. A gente vê as circunstâncias difíceis, vê os pontos, os nós. Mas a gente tem que ter fé. Fé é isso. Fé é olhar pelo lado de lá e falar, Deus está fazendo uma obra. Tá valendo a Deus, pena. obrigado. Obrigado por toda circunstância diversa. Eu tenho aprendido e quero aprender. Confesso para você que tem hora que dá vontade de reclamar, de murmurar. Deus, por quê? Mas eu tenho aprendido, espero que você aprenda, né? Que nós aprendamos com a palavra de Deus que tudo coopera para o nosso bem. E se for uma tribulação, né, a gente pode olhar do lado positivo, essa tribulação pode estar sendo o quê? Uma maneira de Deus estar lapidando a minha vida para me transformar à imagem do Filho dele, Jesus. Amém. Você talvez ache que pode ter sido coincidência, mas essa palavra também vem de encontro ao seu coração para o bem, né? As circunstâncias que você está vivendo aí na sua vida, tantas essas que o pastor Cássio comentou, não é? Exatamente nesse momento que você está vivendo aí mais intensamente essa lapidação, nós vamos orar para que o Espírito Santo possa fazer você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra que é viva e traz vida ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado e nos perdoa, porque muitas vezes olhamos para as circunstâncias, murmuramos, reclamamos, muitos até chegam a maldizer, a se revoltar. Pai, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Sabemos, Senhor, queremos viver a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Deus, nós queremos, ó Pai, estar em conformidade com o caráter de Jesus. E nessa trajetória, muitas vezes, Senhor, essa lapidação machuca, dói, traz insegurança, incerteza.
mas ensina-nos, Senhor, a entender que essas coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor está querendo extrair o máximo, o mais bonito de dentro de nós, tirando as impurezas, lapidando, cortando, quebrando, mas nós sabemos que o resultado vai ser bonito. Aleluia. Oh Deus, ensina-nos a não olharmos no avesso, sempre olharmos, Senhor, com fé para aquela obra-prima que está transformando a nossa vida. Te agradecemos e abençoamos todas as famílias que nos assistem, em especial aquelas pessoas que nesse momento passam por esse momento tão profundo, tão difícil, que são as tribulações. Mas nós sabemos, Senhor, que o nosso futuro pertence ao Senhor e o Senhor tem um propósito para realizar através da nossa vida. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.